Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e você também pode compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor agora fale diretamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Gênesis. Para isso, estudamos a revista Compromisso, da editora Convicção. Nós temos estudado nesse trimestre o assunto Gênesis, baseado, é claro, no livro Gênesis da Bíblia Sagrada. Então, eu quero te incentivar a não apenas ficar limitado à nossa lição, aos assuntos que estamos abordando, mas você pode fazer a leitura de todo o livro de Gênesis. Certamente essa vai ser uma leitura muito abençoadora. Aqui na nossa lição, nós estamos limitados a alguns pontos específicos, mas a leitura de todo o texto, entendendo o contexto onde ele está inserido, é muito preciosa e certamente vai te abençoar muito. Mas o título da lição de hoje é Deus começa a formar o seu povo. Nós vamos trabalhar aqui os capítulos de 12 a 15 do livro de Gênesis. Gênesis 12 é um texto muito precioso que começa com a chamada de Abrão. Diz assim o texto no verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós vemos aqui o Senhor chamando Abrão a sair da sua terra e ir para um local distante. E nesse local, então, o Senhor ele mostraria ao servo Abrão os detalhes do seu plano para a sua vida. Abrão segue a chamada e recebe grandes promessas. Capítulo 12, versos de 1 a 9. É interessante aqui nós fazermos a observação de que o nome Abrão, ele permanece na narrativa bíblica até o capítulo 17, verso 5, quando lá então o Senhor ele vai trocar o nome de Abrão para Abraão. Mas nesse momento da narrativa, nós estamos identificando o nome Abrão, é a mesma pessoa. Mas aqui então, após esse chamado para ir à terra de Canaã, Abrão, ele responde com obediência. Abrão, ele obedece ao Senhor e ele sai, ele deixa tudo para trás, ele sai da sua terra, ele deixa a sua parentela e vai para um local distante, ao qual ele não tinha muito conhecimento, ele não saberia ou ele não sabia o que estaria possível de lhe acontecer. Mas ele está demonstrando aqui a sua obediência ao chamado do Senhor. Nós vemos então que nós, enquanto servos do Senhor, devemos ter essa obediência que aprendemos aqui com Abrão em nossas vidas. Nós devemos estar dispostos a obedecer ao chamado do Senhor, seja ele qual for. Efésios capítulo 5, verso 17 vai dizer assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a minha, para a sua vida? Nós devemos buscar a vontade do Senhor em obediência. E seguindo o texto, então, de Gênesis 12, nós vamos perceber que o Senhor faz promessas a Abrão no momento em que ele o chama. Diz assim o texto: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui nós temos 3 destaques para a bênção do Senhor a Abraão. Deus ele promete a Abraão uma terra, que era Canaã. Deus promete fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra e também promete fazer dele uma grande nação.
Preste atenção numa coisa aqui nesse texto. Segundo o texto, diz assim: todos os povos da terra serão abençoados, através do chamado de Abraão. Em outra versão vai dizer que todas as famílias da terra. Veja como é precioso, pois aqui em Gênesis 12, o Senhor ele está programando uma bênção para a tua vida e para a minha vida, porque através do chamado de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como assim? Sim, todas as famílias, incluindo eu e você. Nós vamos perceber na narrativa bíblica, sobretudo muito claramente aqui no Antigo Testamento, que a bênção de Abraão, ou Abrão, ela se estende ao longo dos textos bíblicos, alcança Jesus enquanto seu descendente, e alcança a cada um de nós à medida que nós estamos em Jesus. O que eu quero dizer é que mesmo aqui no começo da narrativa, aqui em Gênesis, o Senhor já se preocupava em abençoar a tua e a minha vida, através de Cristo, um descendente de Abrão. Vemos então que o povo que está sendo formado através de Abrão, ele tem uma vocação missionária e ele precisaria de uma terra, Canaã. Capítulo 12, versos 4 e 5 diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vemos aqui que Abrão, ele obedece, já falamos sobre isso, ele parte. Com ele só vai Ló, que era seu sobrinho, e sua mulher Sarai. Essa mudança é uma mudança radical, é uma mudança que traz, talvez, uma grande insegurança ou uma grande incerteza por não saber o futuro ao qual ele estava se submetendo, mas ao mesmo tempo uma grande lição de obediência, pois ele estava obedecendo diretamente ao chamado do Senhor. E no verso 7 diz assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Olha que interessante. Abrão tem a preocupação com a adoração, com o reconhecimento de que tudo que ele está fazendo é por conta do Senhor, aquele que o chamou. A edificação de um altar aqui, ela está remetendo a gratidão ao Deus Todo-Poderoso que o chamou. Então, essa é uma lição muito preciosa para nós. Nós devemos ser obedientes, sim, ao Senhor, mas também devemos ser gratos, pois o Senhor, ele nos chama a sermos bênçãos, a fazer a sua vontade, mas ele cuida de todos os passos, ele cuida de tudo que acontece em nossas vidas. A fome leva Abrão ao Egito. Esse é um outro ponto da nossa lição. Gênesis 12, versos de 10 a 20. Nós vemos aqui que a fé de Abrão, ela será testada. O verso de número 10, ele diz assim: houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Ainda que Abrão estivesse obedecendo ao Senhor, ainda que Abrão estivesse com o coração grato, uma situação adversa, que é a situação da fome, fez com que ele deixasse aquela terra e precisasse ir ao Egito, que era o local onde havia mais condições de sustento naquele momento. Mas então, nós vemos aqui na sequência do verso 11, dizendo o seguinte: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. E o verso 12: quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Olha que situação. Nós vemos aqui que a Bíblia, ela não esconde até mesmo as fraquezas dos seus heróis. Abrão aqui
numa situação de medo, temendo pela sua vida. Ele pede que Sarai minta, dizendo que não é esposa, mas que seria irmã de Abrão. Uma observação aqui interessante é que pode ser entendido também que aqui não é uma mentira, uma vez que Sarai era meia-irmã de Abrão, mas ela de fato omite que ela era esposa dele. E o que vai acontecer aqui nos versos seguintes, no verso 15: vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso Faraó mandou chamar a Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a, vá. A seguir, Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Queridos, é interessante que nós vemos aqui o Senhor ele ferindo a casa de Faraó por conta de Sarai, que era de fato mulher de Abrão. Então, mesmo falho, Abrão ele permaneceu sendo auxiliado por Deus. O Senhor ele estava cuidando ali da sua família, mesmo diante das suas falhas. Assim também é conosco. Todos nós somos falhos e mesmo em nossas falhas, o Senhor ele continua cuidando de nós. Ele sempre tem um plano bom para as nossas vidas. Essa é a verdade do Senhor para nós. Um Senhor bom, que nos ama e que cuida de nós em todo o tempo, mesmo a despeito das nossas falhas. Hebreus capítulo 12, verso 7, vai dizer assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? E os versos seguintes: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para que assim vivamos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, Deus trata cada um de nós, servos falhos, como filhos. Separação de Ló e a promessa da terra. Gênesis 13, versos de 1 a 18. Temos aqui no capítulo 13 de Gênesis uma situação um pouco constrangedora para aquela família. Nós vemos a desavença entre Abrão e Ló. O que acontece aqui é que está havendo uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. O verso 5 diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Verso 6 e seguinte: e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Queridos, nós vemos aqui que, a fim de evitar o problema, Abrão coloca a Ló a possibilidade de escolha do local
onde ele poderia se dirigir com os seus rebanhos, com os seus pastores, para evitar aquela desavença que estava acontecendo. Mas Ló, ele faz uma opção muito visual. Ele olha a planície, olha o terreno que lhe parecia melhor, o terreno que era mais aprazível e faz uma escolha pensando naquilo que é aparência. Abrão se submete à escolha de Ló e uma vez que Ló segue para um canto, Abrão segue para o outro lado. Então, essa escolha de Ló, ela não é uma escolha sábia. Nós vamos ver mais à frente, no capítulo 14, Ló enfrentando as consequências dessa escolha, no momento que aquela terra ali era uma terra muito promíscua. Era uma terra que vai influenciar de maneira ruim todos os seus moradores e vai trazer também as suas consequências ruins para a vida de Ló e para a sua família. Mas aqui, ainda nesse capítulo 13, nós vamos perceber aqui que Abraão, ele sai então daquela região e ele vai na direção de Hebrom. No verso 18 do capítulo 13, vemos o seguinte: Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Mais uma vez, nós vemos aqui Abrão preocupado com o estabelecimento do altar, com o estabelecimento da adoração ao Senhor. E aqui, mesmo diante daquela mudança, Abrão, ele está cuidando do culto público, digamos assim. Ele está preocupado em render graças ao Senhor, em mostrar a sua gratidão, sim, e também em dedicar sua vida e tudo aquilo que estava acontecendo a ele e sua família ao Senhor. Hebreus capítulo 10, verso de número 25, fala muito também a nós, muito semelhante a esse texto que estamos vendo aqui. Diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Vivemos um tempo muito difícil, onde as restrições sociais fazem com que nós tenhamos a necessidade de estar em casa, sim, obedecendo as regras que são necessárias. Mas veja bem, que isso não seja uma opção permanente, mas apenas uma necessidade temporária. E como o texto aqui em Hebreus nos diz, que nós possamos estar encorajando uns aos outros a reunião pública. Culto ao Deus Altíssimo. Gênesis 14, versos de 12 a 24. Queridos, o capítulo 14 de Gênesis, ele é muito especial. Na primeira parte do capítulo, nós vemos aqui uma guerra de 4 reis contra 5. E o que acontece é que Sodoma e Gomorra, que são cidades que perdem nessa guerra, elas têm os seus bens, os seus alimentos e os seus habitantes levados pelos reis que foram vencedores. E, de fato, aqui nós chegamos ao ponto que Ló também está cativo agora nesse momento. E o texto ele vai contar a história de como Abrão e 318 valentes retomam aqueles que haviam sido levados cativos. E esse é o pano de fundo da história. Mas quando ele está voltando vitorioso, vamos ver o que acontece aqui no verso 17. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Vemos aqui Abrão retornando vitorioso. E o rei de Sodoma ele vai ao seu encontro com o objetivo de motivar Abrão a se comprometer com os seus princípios éticos. Ele vai fazer a proposta, como nós temos aqui no verso de número 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os seus bens. Ele está tentando aqui corromper Abrão. E se ele assim o fizesse, ele estaria reconhecendo a autoridade do rei de Sodoma e deixando o mérito daquela batalha fora do alcance do Senhor, como se o Senhor não tivesse nada a ver com isso. Verso de número 24, diz assim:
Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Arne, Escol e a Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Abrão não aceita ser corrompido. Abrão mantém-se firme diante daquela situação. Isso tem que ser uma realidade também em nossas vidas. Nós não podemos nos corromper com as ofertas desse mundo. E agora chegamos então aos versos de 18 a 20. Diz assim o texto: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão deu o dízimo de tudo. Queridos, esse personagem Melquisedeque é muito interessante, pois ele só aparece aqui no capítulo 14 de Gênesis, depois ele é citado no Salmo de número 110 pelo rei Davi e vai ser novamente citado em Hebreus. Eu lerei aqui Hebreus capítulo 7, versos de 1 a 4. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. É interessante nós percebermos alguns detalhes aqui nesse texto. Abrão, ele reconhece a autoridade de Melquisedeque. O texto vai dizer que Abrão, ele lhe entrega os dízimos. Isso porque o mesmo texto nos mostra que Abrão vê que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E fala também que Melquisedeque, por sua vez, abençoa Abrão e ele traz pão e vinho. Eles têm ali uma refeição. Aqui nós temos em Gênesis o único registro de um culto autêntico ao verdadeiro Deus praticado por pessoas não hebraicas. Nós, então, vemos muitas especulações sobre a identidade ou quem seria Melquisedeque. Mas, de fato, o que nós podemos aqui entender e direcionar o nosso estudo é que Melquisedeque, conforme o texto aos Hebreus, ele está tipificando Cristo, ele está simbolizando o próprio Cristo, ele está trazendo ali naquele momento, daquela refeição, onde há pão e vinho, todos os simbolismos que o Novo Testamento vai fazer menção, mas já na nova aliança, na aliança com Cristo. Então, nós preferimos entender que aqui é uma tipificação de Cristo ali ainda no Antigo Testamento, nesse momento do encontro de Melquisedeque com Abrão. O herdeiro e a justificação pela fé. Gênesis 15, versos de 1 a 11. O verso 1 diz assim: Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Parece aqui que Abrão estava um pouco ansioso com a possibilidade de vingança daqueles reis. E o Senhor então aparece para declarar aqui que é a sua proteção, que é o seu escudo, e que ainda teria para Abrão uma recompensa. Versos 2 e 3. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer, o Damasceno? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abrão, então, aqui, diante daquela resposta de proteção que o Senhor havia lhe dado, ele aproveita para reclamar que ele não tinha filhos e que, se assim fosse, o seu herdeiro seria um servo. Mas o Senhor havia prometido no capítulo 12 que faria de Abrão uma grande nação.
E a resposta, então, do Senhor a ele aqui nesse momento está no verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E diante, então, dessa palavra do Senhor, o verso 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Nós devemos crer no Senhor, ainda que suas promessas possam parecer que nunca serão cumpridas, mas o Senhor, ele há de cumprir aquilo que ele nos prometeu. E é interessante vermos que Gálatas capítulo 3, verso 6, diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, ele é para nós um exemplo daquele que creu em Deus. Nós devemos crer no Senhor Deus, mesmo que as promessas do Senhor pareçam distantes, mesmo que a nossos olhos não haja possibilidade de cumprimento. O que o Senhor prometeu a nós, ele há de cumprir no tempo certo. Queridos, então, caminhando para a conclusão dessa lição, nós podemos estar certos de que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, em toda a situação. E também nós devemos crer pela fé nas promessas divinas, pois certamente elas, no tempo certo, se cumprirão em nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Que nós possamos, a cada dia, crermos firmemente em Ti e saber esperar o tempo certo de todas as coisas. Cuida de nossas famílias. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco para enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você que está aqui conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.